mais abriram o e-mail, que mais clicaram, e já gera atividades para eu mesma trabalhar. Eu vou focar naqueles clientes que tiveram alguma ação em cima do e-mail. Não vou ficar ligando para o 100, vou ligar para o... Eu trabalho de uma forma mais inteligente, entendeu? E eu posso colocar também respostas automáticas. Então, a pessoa abriu um e-mail, clicou no link, automaticamente eu já mando o material para ela em seguida, eu já abro um chamado para alguém ligar para ela. Então, eu não fico perdendo tempo, né, que hoje é bem mais valioso que a gente tem, um cliente que, de repente, não tem tanta chance de fechar. Então, essas ferramentas de automação, eu acho que mais do que nunca, hoje, ela se faz necessária. Sem falar que com isso dá para pensar em toda a jornada do cliente, né, Adri? Normalmente o trabalho, eu gosto de começar exatamente por aí, viu? Pela jornada do cliente. A gente faz um desenho da jornada do cliente, desde por onde o cliente nos encontra, né? Onde que ele sabe que a gente existe? Pelo Facebook, pelo Instagram, pode ser por eventos, tem como até fazer um formulário integrado, você faz o formulário no seu site, integra já com o sistema, já cai lá no sistema, você sabe de onde ele veio. Para capturar leads também, né? Exatamente, para você automatizar a captação de leads, aí saber que mídia social está te trazendo mais retorno, né? Porque tem gente que trabalha mais com o mercado B2B, então o LinkedIn faz mais sentido, que é o meu caso, e tem pessoas que, de varejo, por exemplo, trabalham com pessoa física, o Facebook talvez seja mais interessante. Também tem a questão da faixa etária, né? Porque a gente vê que tem público que mais jovem que fica realmente lá no Instagram. Então, realmente entender essa jornada, da onde meu cliente vem, né? Como ele sabe que eu existo. E depois, como que eu interajo com ele? Como que ele gosta de ser contatado? Então, fazer esse desenho mesmo, um processo, um desenho que a gente faz de jornada, e por trás a gente coloca que tecnologia que eu vou pôr por trás de cada fase dessa jornada, para a gente otimizar e automatizar a forma como a gente lida com esse cliente. Até para encurtar os processos, né? O cliente, às vezes, os vendedores mais antigos, eles têm isso, eles falam, olha, eu não acho, negócio de tecnologia, eu gosto de face to face, né? Eu gosto de olhar na cara da pessoa, eu gosto de saber o que ela está pensando, mas face to face, hoje em dia, você não vai conseguir falar com a quantidade de pessoas que você gostaria, né? E aí, como é que você faz? Aí você vai marcar várias reuniões com pessoas que não vão nem fechar com você? Então, às vezes, entender, focar, o foco hoje acho que é o segredo. Como que você vai poder escalar a forma como você vai contatar esses leads, trabalhar esses leads. E dependendo da faixa etária, eles adoram isso. Quanto mais prático, rápido, eficiente for esse contato, essa experiência que você proporcionar para o seu cliente, mais ele vai se sentir feliz, né? Menos burocrático, né? Para ele também. Então, é bom Diminui para a, todo. diminui a chance dele trocar pelo outro profissional do mesmo segmento, né? E exatamente, uma coisa não exclui a outra, porque se você automatiza as tarefas que podem ser, né, automatizadas, vai sobrar mais tempo para você fazer o que você gosta, que é ficar ali falando com aqueles clientes que efetivamente têm mais chances, né, de você trabalhar. Então, uma coisa não exclui a outra. E se você tem um perfil do cliente que realmente gosta de mais atenção, também vale essa mesma dica. Você vai concentrar os seus esforços naqueles clientes que fazem mais sentido, enquanto o resto fica ali na automatização, Adri, né? e deixa eu mudar um pouquinho o nosso enfoque, né? Porque eu sei que é uma questão recorrente que você responde. Principais desafios de uma empresa fazer a transformação digital que todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre business intelligence, enfim, várias outras técnicas, Scrum, enfim, de agilidade, enfim, né? Técnicas que ajudam a ter mais resultados em menos tempo e com menos recursos, claro. Como é que é para você tudo isso? Tem alguns pontos. Às vezes, só implantar uma tecnologia por implantar não faz tanto sentido. A transformação digital, ela tem que agregar valor para o negócio. Então, ela tem que ter iniciativas onde o negócio realmente veja valor naquilo. Então, seja aumento de vendas, seja redução de custos, seja redução de custo de operação de uma determinada área. Então, uma área
que antes precisava de 30 pessoas para se fazer tarefas, de repente ela faz com menos e essas pessoas realmente conseguem agregar mais inteligência ao processo, né? Então, realmente tem que agregar valor. Então, a gente vê o caso aí da Magazine Luiza, que as ações dela, depois que ela começou todo esse processo aí de transformação digital, as ações dela valorizaram absurdamente. Isso é agregar valor, porque realmente o cliente viu o valor nessa experiência nova. E saber utilizar quais tecnologias fazem sentido ou não faz sentido, eu acho que é um desafio também, porque são muitas opções. Hoje nós temos muitos fornecedores no mercado, então hoje normalmente eu começo com a fase de entendimento, né? Qual que é o entendimento do cenário? Com quem eu interajo? Qual que é o ecossistema que eu interajo? Qual que é a minha cadeia de valor? Então tem cliente, tem fornecedor, onde que eu consigo agregar valor? No processo, na experiência do cliente, né? E aí identificando essas oportunidades, a gente faz várias sessões aí de design thinking para identificar efetivamente essas oportunidades. A gente pode até criar, no caso, um ideatom, que o pessoal, né, fala bastante de hackathon, mas só um ideatom, que é bem mais simples, que é como se fosse várias pessoas participando, dando ideias diferentes, para depois, efetivamente, a gente entender, legal, o que a gente vai fazer disso tudo? A gente teve uma empresa que fez um ideatom, ela teve quase 2.000 ideias. E aí, por onde a gente começa, né? Muita ideia. Então, e aí entra também a questão do ágil. No ágil, a gente já tem várias técnicas de priorização, né? Junto com OKRs, eu tenho usado bastante OKRs também, que é uma ferramenta eu digo que é uma ferramenta de medição de desempenho mais simples, porque ele é baseado em objetivos e resultado. E mais simples para as pessoas que estão no nível, qualquer nível da empresa, ela consegue entender qual que é o objetivo da gente estar implantando uma solução e não desfoca. Esse é o problema hoje, as empresas estão desfocando toda hora, vendo tecnologias diferentes e poucos resultados. Até Então o para não negócio é ter focar. aquela coisa, para que fazer isso, né? Às vezes as coisas não andam numa empresa justamente por essa cultura organizacional, né? As pessoas saem, cada uma remando para um lado, parece aquele barquinho que fica girando em volta dele mesmo, com alguém gritando, rema mais, rema mais. As pessoas estão remando mais, mas cada um para um lado. Então, quando você tem aí a questão do OKR, as pessoas remam para o mesmo lado. E aí sim, elas conseguem efetivamente escolher as melhores tecnologias, ou às vezes nem tecnológica a questão. Eu vejo muito isso, as empresas já querem partir para uma inteligência artificial, sendo que ela mal tem um BI organizado dentro de casa, ela não tem nem os dados dentro de casa. Então, não tem como você fazer uso da inteligência artificial se você não tem dados confiáveis, né? Então, você tem que entender como estão essas informações antes de partir para um BI, para uma questão de inteligência artificial. E toda essa jornada digital, ela não é só calcada em tecnologia, tem a questão cultural também, a questão de pessoas. A partir do momento que você fala que você vai automatizar algumas coisas e as pessoas ficam chocadas, falam, nossa, será que eu estou com o emprego garantido? Como é que vai ser amanhã, né? E um outro ponto também que você falou assim, do ágil, qual que é o uso do ágil? Das grandes empresas, elas têm um perfil muito de comando e controle. E o ágil, ele prega um perfil mais colaborativo, mais aberto, né? A gente tem até a questão do management 3.0, que o gestor não faz uma microgestão dos seus funcionários. Ele não vai lá então no dia a dia e fica falando para os funcionários o que tem que ser feito. Ele coloca metas, ele coloca objetivos e as pessoas vão atrás daquilo baseado no objetivo que foi acordado. Então, toda essa mudança de cultura tecnológica e processo deixam as pessoas extremamente inseguras, né? Imagine hoje, com esse coronavírus, que a gente está numa situação bem atípica e mais esse momento de transformação digital que as empresas estão enfrentando. São várias questões para se resolver ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que preciso cuidar da saúde, é preciso muitas vezes mudar totalmente o plano de negócios, né? O que a gente percebeu? A gente tem discutido bastante isso, os empreendedores que trabalham com transformação digital e os próprios gerentes e diretores aí dessas empresas, que eles perceberam
que eles não estavam tão preparados como eles gostariam para esse movimento, que todo mundo foi obrigado a trabalhar de casa. Agora as pessoas são obrigadas a trabalhar de uma forma colaborativa, sendo que antes era só no papel, né? Hoje realmente eu tenho que fazer isso, porque se eu não colaborar com o meu amigo, com o meu par do trabalho, a gente não consegue atingir o que se propõe, e no final das contas está todo mundo trabalhando remoto, o seu gestor não precisa ficar lá em cima de você todos os dias que você está fazendo o que você está fazendo. Então essa mudança de cultura assim, muito rápida, eu acho que as empresas não estão preparadas ainda. Tá? E aí você fala, vamos pensar no modelo de negócio novo. O que eu vejo, eu vejo que empresas que já vinham nessa pegada de trabalhar a transformação digital antes, né, então aí há 2 anos nisso, hoje elas têm mais facilidade para fazer essa transição. Vamos repensar em outras oportunidades de negócio, outros produtos. Vamos mudar o processo utilizando uma tecnologia. Agora, as empresas que nunca pensaram nisso estão começando a fazer isso hoje, eu acho que elas estão numa situação bem mais difícil, né? Deve ser bem difícil para elas, para quem realmente está tentando começar hoje. Muito bem. E que dicas ficam, né, para quem quer começar de repente? Ah, eu não sei nem por onde começar. Eu faço ligações para prospectar clientes, vou visitar eles, né, pessoalmente, e aí que eu vou assinar o contrato e começar a prestar meu serviço. Que dica fica para esse pessoal? Entre em grupos de empreendedores e em grupos de tecnologia. Tem várias ferramentas hoje gratuitas ou ferramentas bem baratas, por exemplo, o CRM que a gente utiliza custa R$ 40 por usuário. Ele já dá para automatizar a jornada inteira, quase, até a geração do contrato. Porque as Tem soluções em nuvem facilitam muito, né, tudo isso. Exatamente, vai para a nuvem, testa a ferramenta, sabe? Tenha paciência de testar. Quando eu fui escolher algumas ferramentas, eu lembro que eu testei umas 10 na época, e algumas eram fantásticas, mas eram muito caras, né? Algumas eram free, mas também não me atendia. Então você tem que entender realmente que benefício que você fala assim, não, esse custo para o benefício que eu tenho realmente é um ótimo investimento. E o que eu vejo assim, muitos empresários falam assim, eu não sou de tecnologia, né? Eu não entendo nada disso aí. Sempre sou a favor de começar uma empresa, tem que ter site, né? Então tem duas empresas, a Agile Sales, que tem um site todo bonitinho, com todos os serviços lá, e a Bridge to Innovation, que cresceu 30 vezes mais, e eu não consegui terminar o site dela até hoje, porque fiquei focada nos clientes, os projetos vieram, e, então, o que eu falo é assim, não se limite, porque você fica achando, se eu não tiver site eu não vendo, se eu não tiver ferramenta eu não vendo, se eu não tiver um bom computador eu não vendo. Trabalhe com o que você tem. Eu vejo lá uma ferramenta que custa US$ 900 que meu amigo usa, eu não vendo porque eu não tenho uma ferramenta igual a dele. Não. Eu acho que dá para se fazer pouquinho, né? O importante é a persistência. Use o que você tem na mão, use uma ferramenta boa. O site é importante, se você achar que o site é importante, tem que entender até onde investir no site. Essa jornada que você comentou, né? O que meu cliente gostaria de ver a primeira vez no site? O que é importante para ele? Esse cliente, ele navega no site? Porque os meus clientes realmente são por indicação hoje, né? Então, eles vêm pelas indicações e no final das contas, nunca ninguém nem percebeu que não tinha site. Olha que absurdo. Você fala isso Isso, pra mim, Adri? né? Em compensação, já de outros segmentos, as pessoas gostam de ver site, elas navegam. Eu acho que seguros é um que a pessoa se sente confortável vendo o que tem lá de opção para ela adquirir, né? Como meu produto não é um produto de prateleira, eu tenho que realmente entender mais sobre o cliente. Então, aí é que eu falo. Então, não se limite, não limite a sua atuação achando que te falta alguma coisa.
que eu vejo muito vendedor com esse erro, né? Ah, eu não vendo porque a empresa não me dá isso, eu não vendo porque a empresa não faz aquilo. E tem tantas iniciativas, né, como eu vou te provocando, né, que eu sei que você tem especialidade nesse assunto. Como o CEO, por exemplo, faz um blog de repente com as palavras-chave ali. É algo que até gratuitamente, claro, exige, né, um certo estudo, um certo esforço, um comprometimento, mas que é plenamente possível, executável, né? Eu acho que, por exemplo, o meu público é bastante corporativo. Então, eu utilizava muito o LinkedIn, né? Hoje eu tenho uma rede muito forte no LinkedIn. Eu tenho uma página no LinkedIn. Qual que é o Então, endereço para o pessoal que quiser ler seus artigos no LinkedIn? é Bridge to Innovation. Tá passando aqui embaixo agora. Ok, gente. E lá tem um pouquinho, lá sempre tem os artigos, sempre tem novidades que eu coloco. Então, lá é realmente hoje o meu maior canal que eu consigo captar novos clientes e os clientes que vêm por indicação. Na verdade, os clientes que eles fazem, eles vão no LinkedIn, procuram e depois eles vão pedir indicação para algum amigo em comum que eles encontraram no LinkedIn. Olha que interessante. E aí eles entram em contato comigo. Então, aí eu estou começando a entender um pouquinho melhor essa jornada de cliente, só que é um perfil de cliente que ele já é um diretor de uma grande empresa, né? Ele realmente precisa ter confiança, ele precisa vir como se fosse meio por indicação, né? Agora, e aí essa importância de você fazer isso que esse trabalho de realmente aparecer, de você se mostrar que você entende do assunto, que você é um formador de opinião no assunto. Ah, Dana, mais seguro é algo que, poxa, tem tantos concorrentes por aí. Foca no nicho, seja melhor naquilo que você puder, né? Escreva sobre isso, faça vídeos. Uma coisa que é bem bacana que eu faço muito é quando eu acho um artigo interessante, eu dou minha opinião sobre aquele artigo. Isso mostra que você tem autoridade e conhecimento. São poucas pessoas que conseguem dar opinião sobre diversos assuntos. Então, vi um artigo interessante e fala, nossa, eu acho que isso aqui realmente faz sentido nesse momento, baseado na minha experiência, dos meus clientes. Se você começa a construir isso de uma forma consistente no decorrer do tempo, as pessoas começam a se acostumar com a sua marca, e aí mesmo que você não tenha site, mesmo que você não tenha todas essas ferramentas, você vende, né? Então, Tudo é é costume, focar... né? E aí é muito diferente, porque é uma questão realmente de você decidir fazer isso e ter a cadência. Né? Então não adianta fazer isso uma vez, duas vezes e esperar que as pessoas corram atrás de você. Tem que ter a cadência, né? Toda semana você tem que estar lá, no mínimo uma vez por semana, lá postando alguma coisa para as pessoas lembrarem de você. Né? Agora, no começo, eu sugiro, por exemplo, o LinkedIn e a maioria das mídias sociais, pelo menos umas duas, três vezes por semana. Você postar alguma coisa, algo que colabore com a comunidade, que não seja só venda, ai, compre de mim, compra de mim. Não, agrega algum conhecimento para que aquele cliente, quando ele tiver aquele problema, ele lembrar de você. Né? E aí sim, você pode se aproveitar. O bom do LinkedIn é que ele aparece nas pesquisas, no Google, né? Então, dependendo da forma que você escreve o texto, esse texto pode aparecer lá nas pesquisas do Google. Isso já ajuda bastante, é uma forma orgânica de você fazer isso sem gastar nenhum dinheiro. Muito bem. E também o pessoal pode aproveitar uma série de treinamentos gratuitos. Tem tantos disponíveis nessa época de quarentena. O que você acha disso, Adri? Muito bom. Tem vários treinamentos, tem várias chances aí das pessoas mudarem as suas vidas. Eu falo, eu até acho que a gente até conversou sobre isso, ferramentas de automação. A maioria das grandes plataformas de automação, de RPA, que a gente chama, você pode procurar a academia delas e tem cursos gratuitos com certificado. E aí, eu falo que eu tenho assim, amigos que fizeram, que faziam outras coisas da vida que não era nada relacionado. A pessoa entendia um pouquinho de tecnologia, né, já, mas ela falou assim: vou fazer esse treinamento, Adriana. Então ela saía dali já ganhando um salário muito bom. Né? O simples fato dela ganhar uma certificação de uma tecnologia emergente, que a gente quase não acha gente que sabe fazer no Brasil, ela já sai dali, ela já muda a carreira dela. Então, nesse momento é o que eu falo, tá em casa sem fazer nada, estuda que essa é a oportunidade que você tem de um mês e meio, de repente dar uma volta na sua vida. E não é exagero, as pessoas acham que eu exagero. Eu também sou uma pessoa muito otimista por natureza, né, gente?
Mas quem conhece um pouquinho da minha história sabe os meus altos e baixos, assim. E o que transformou a minha vida foi estudar tecnologias emergentes, né? Eu era uma vendedora das antigas, eu era uma vendedora que vendia mais tecnologia das mais antigas, e eu decidi que eu queria trabalhar com IBM. E na época, a empresa que eu trabalhava comentou que eu já estava muito velha para trabalhar com isso, com IBM Watson. E eu fui mesmo assim. Eu descobri que a gente tinha acesso ao portal da IBM, estudei por conta, e no final fui a vendedora que mais trazia oportunidades IBM na época, do Brasil. Tá? Olha só, Então, essa eu não sabia, hein? eu tô lembrando agora porque eu falei assim, que eu quero dizer assim, não desistam. Se alguém falar, mas você tá muito velho, ou você tá muito novo, ou você não tem capacidade, não acredite. Acredite que se você entrar lá e conseguir fazer os cursos, é porque você tem capacidade. Sem E falar que, depois é ó, não só perde aplicar. tempo em rede social vendo fake news, vendo vídeo que não é o devido. Claro, a gente não vai adentrar muito nessas questões, mas fica fazendo algo útil, né? Exatamente. Então tem esses cursos, tem os cursos online de programação, né? Teve aí recentemente uma iniciativa de uma instituição que eles liberaram o curso que antes era pago, e é um curso que ensina de quem não sabe nada de desenvolvimento. Então você com o computador em casa, você já começa a aprender um pouco de desenvolvimento. E é uma das áreas que desenvolvimento e codificação, né? De sistemas, de código. E hoje no mercado, eu vejo aqui os meus grupos que eu participo. Às vezes eu fico um dia sem olhar o grupo, tem 400 vagas, de um dia para o outro. Então, quer É dizer, o algo que mercado mesmo com a crise ainda segue contratando, né? muito, 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 porque nesse momento as empresas, como você falou, as empresas precisam se reinventar, né? E hoje elas só conseguem se reinventar e escalar e fazer toda essa mudança usando tecnologia. Hoje em dia eu acho que a gente, olha, nós mesmos aqui estamos conseguindo viabilizar essa nossa entrevista, porque a gente está fazendo uso de uma tecnologia de colaboração e conferência remota. Então, nós hoje não fazemos nada hoje sem tecnologia. Né? Ah, Adriana, não uso nem celular, não sei que a pessoa não use nem celular, o que ela vende, né? Acho que até qualquer pessoa hoje que fizer o uso mínimo de tecnologia no seu negócio, tente ir adotando aos pouquinhos, experimenta, senta, não consegui de primeira testada, não entendi essa ferramenta. Tenta de novo, olha os vídeos atentamente, configura de novo, que no final aquilo vai ficar natural na sua vida e o seu negócio vai prosperar mais. A cada dia vai fixando mais, né? Algum aprendizado, às vezes tem algo que é um pouco delicado, difícil de aprender. É claro, a prática é tudo, né? Exatamente, exatamente. E começa pelo simples. Então, e realmente ter uma disciplina de estudo. Que é algo que às vezes a gente se perde, né? A gente começa igual fazer uma academia, a gente começa super empolgado, depois a gente vai desistindo. Eu acho que o segredo é a persistência e a disciplina. Então coloca aí, eu vou estudar isso uma horinha por dia. Que seja uma hora por dia. Depois de um mês você já vai ter investido 30 horas em algum treinamento. Então, olha só, já dá para tirar um certificado daí, né? E então, assim, tente ver que tecnologia faz sentido, estuda. Estuda todo dia, que forma você pode agregar isso no seu dia a dia da sua empresa. E não deixa ninguém te desanimar, viu? Porque sempre aparece alguém para falar que você não tem competência, que você é velho demais, que você é novo demais, que você não serve para isso. Não deixe, esse é o Olha segredo. só, o segredo é estar empoderado e seguro de si, não é? Com certeza. Se você tem um objetivo e acredita naquilo, e tem um propósito maior, né, do que efetivamente só ganhar dinheiro, né, eu quero mudar. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho compromisso com os meus funcionários, eu tenho compromisso realmente de criar soluções que agregam valor para o meu cliente. Então, o foco meu todo, o propósito é realmente fazer com que os meus clientes ganhem mais, tenham o resultado que eles esperam, porque daí eu consigo contratar mais gente e dar emprego para mais pessoas. Muito Então, bacana, hein? exatamente. As pessoas falam, Diana, mas vendedor é muito ganancioso, tem muito disso, né? Vendedor é um ser muito ganancioso. Mas, gente, se alguém não está lá na frente vendendo,
a empresa não prospera. Porque o dinheiro tem que entrar para poder gerar emprego para todo mundo, né? A diferença tá na forma honesta, transparente que a gente faz isso. É aí que a gente Sustentável, né? e sustentável para a companhia e para a empresa também, né? Vendas sustentáveis que dê para quem vendeu o dinheiro, mas também para quem está lá no dia a dia fazendo acontecer, tem que fazer aquela máquina girar. Né? Então, eu acho que o papel de um vendedor, de um empresário, ele é bem importante assim na sociedade. Muito bem. Adri, vamos mandar um recado final para o pessoal que está nos assistindo. Então, a conversa está muito boa. Sempre aprendo um pouco mais, descubro novas histórias, né? Porque inovação sempre tem essas histórias inspiradoras. Mas fica o espaço para o recado final. O recado final nesse momento é de otimismo. Nesse momento, não entrar realmente em desespero e procurar oportunidades. Veja onde vão ter as oportunidades quando toda essa situação passar, outras oportunidades vão surgir. E outro ponto, mas quando as coisas voltarem ao normal, eu vou correr atrás disso. O mundo nunca mais vai voltar ao normal. Aquele mundo que a gente conhecia, aqueles modelos de trabalho que a gente conhecia, eles morreram, muitos deles morreram. Então a gente tem que entender isso, assimilar isso e correr atrás das oportunidades que certamente elas estão aí. Eu diria que a gente está diante do maior acontecimento desde a Segunda Guerra Mundial, né? É aquelas histórias que vai subir falar por muitos e muitos anos, não é, Adri? Com certeza. E como algumas pessoas realmente conseguiram se reinventar, dar a volta por cima. E também fica outro recado de colaboração e empatia, né? Então, ajuda o seu colega do lado. Ajuda o seu colega do lado, porque sempre vai ter oportunidade de você ser ajudado e juntos essas pessoas vão conseguir efetivamente se levantar apoiando-se uma nas outras. Eu acho que essa coisa de hoje eu só cuido do meu umbigo, acabou. Esse mundo acabou. Eu falo assim, do egocentrismo para o ecossistema, né? Então, você tem que sair do ego para o ecossistema. Interage com outras pessoas, agrega valor para esse ecossistema e com o suporte de tecnologia e a mágica vai acontecer, gente. Pode ter certeza. Muito bom, muito inspiradora a sua fala, viu, Adri? Sempre bom falar contigo. O espaço da revista Seguro Total está sempre aberto, tá bom? Daqui a pouco tem transmissão ao vivo nas mídias sociais da revista Seguro Total com Patrícia Coimbra da Sul América, João Ferreira da HAL, Adriana Valadão da Bridge Innovation, Carlos Minamoto da Builders, o corretor